Tá bom. Deixa quieto, né? Se comportando em 3, 2, 1. Gente, eu vou contar o que a Cláudia falou depois. Depois eu conto. O Alexandre perde nada. Nossa, não dá tempo nem da gente corrigir as coisas assim. Aquele bendito corretor no celular. Você não vai falar pra ela que eu quis fazer isso. Mas faz. Gente, boa noite. Hoje nós estamos começando 4 minutinhos antes para dar tempo da gente compartilhar e a gente tentar começar realmente às 8 para tentar acabar às 9h30. Então quem puder compartilhar com os amigos e grupos aí, a gente tem alguns avisos, nós vamos comentar da palestra de ontem do Paulo, como sempre, né? Então quem quiser, inclusive já estiver ao vivo, já está acostumado e quiser ir fazendo os comentários, já a Ana já dá uma olhadinha nos comentários, ela também está tentando compartilhar lá e a gente bate um papo rapidinho da palestra de ontem do Paulo, e acho que vai ter muito pano para manga, né? Teve muito comentário ontem, muita gente dando exemplo, muita gente comentando que já passou pela situação, pelas duas, né? Então só dá um minutinho não, 3 ou 4 minutinhos para a gente iniciar, tá bom? E quem puder, claro, compartilhar com amigo e grupo. Como a gente sempre fala, a gente descobriu que muita gente acabou chegando até o Amigos do Bem por ter passado em algum grupo que compartilharam a transmissão. O que o Edmilson está falando que não gosta de fofoca? Edmilson, você é um aí, ajuda aí. Compartilhar, que eu sei que você participa de um monte de grupo. Claro que você tem que dar mais atenção aqui, porque no final de contas nós compramos o passe. Vai entrar no Amigos do Bem e sai. Não tem mais jeito, dançou. Mas nós começamos um pouquinho antes hoje para a gente ver se consegue realmente começar as... Já compartilhei, filho. O pessoal que está acostumado então e quiser ir comentando, quem assistiu a palestra ontem do Paulo e quiser já ir comentando, por favor, que aí a gente sempre inicia pela palestra do dia anterior, e aí a Ana já vai, assim que ela acabar lá, ela tenta ver os comentários e a gente já vai batendo um papo, tá bom? E hoje tem um monte de aviso, por isso que eu falei que comecei a tentar começar um pouco antes, porque... Mas a maioria é coisa boa, então tudo certo, né? Conseguiu aí? A gente quase está começando aqui. E outro dia eu fui compartilhar, eu compartilhei Carona São Carlos Bauru. Os caras devem ficar felicíssimos comigo. Nos grupos de amigos, vira mesmo, aí não é, daí eu faço de propósito, né? Aí tem um outro que fica bravo, mas tudo certo. Eu falo que foi sem querer, peço desculpa. Todo mundo acredita. Aí pro chegado eu falo, vocês sabem que foi de propósito, né? Só para irritar os que não gostam. Mas pode ter certeza que todo mundo sabe que foi de propósito. Então, não, mas dessa situação só para quem eu gosto. Vocês viram que eu não minto, gente. Eu estou ao vivo e estou falando a verdade. Podia fazer média, não. Eu peço desculpa para os que não ficaram bravos.
O Paulo já está por aí. E outra coisa, agora pelo perfil do Amigos do Bem, eu não consigo comentar durante as transmissões, só pelo do Alexandre. Não sei Não, por também quê. não. Eu não sei por que o Face tem essas. Escrever eu consigo, não consigo comentar algum. Nem curti. Na curtir ele deixa. Ele abre só uma pagininha para a gente poder curtir, para a gente poder. Ele já para com tudo. A Raide está falando de ontem. Palestra edificante, esclarecedor. Estudar a Bíblia pela visão espírita é um bálsamo. Tira aquele estigma de um Deus que condena seus filhos. Obrigada, Raide. Gente, vamos lá? Ana, tudo bem? Vamos? Deixa eu só ver o do Wagner aqui antes. Vamos fazer oração, Wagner? Aí eu leio o que você comentou, que eu sempre gosto muito e te agradeço muito nos comentários. A Tânia também está aí hoje. Quero agradecer sempre os comentários dela, o que ela nos ajuda. Bom, todos, né, que participam, mas depois eu leio do Wagner, que ontem eu comentei. Então vamos lá? Vamos fazer a oração e aí a gente inicia, pode ser? Convido a todos a juntarmos um só pensamento, elevar o nosso pensamento a Deus, um sentimento de gratidão pelo dia de hoje, por mais uma oportunidade que Deus nos deu para que possamos aprender um pouco mais, a oportunidade de aprendermos a amar o nosso próximo, a oportunidade de rever erros e a nossa mudança íntima, na verdade. Todo dia que nasce é uma grande oportunidade que Deus nos dá. Agradecer a Deus por todas as coisas, pelo sol, pelo ar que respiramos. Temos tantas coisas a agradecer. Muitas vezes só pedimos gratidão, Pai, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, aquele que caminha conosco a todo instante, que nunca nos abandona e nunca nos abandonou, está sempre ao nosso lado. Gratidão, mestre, por tanto amor. E perdão por sermos ainda tão pequenos e não conseguimos ainda colocar em prática o seu Evangelho, que veio já há mais de 2000 anos, com os seus exemplos de amor ao próximo, e ainda não aprendemos. Fortaleça a nossa fé, nos ajude a passar por todas essas tentações de erros, de maledicências, tentações de egoísmo. Nos ajude a entender sobre o Evangelho, que isso se torne na nossa vida verdadeiramente, que a gente consiga aprender com o Espírito. Peço a Jesus, nosso irmão, com o sopleto de espíritos superiores, que sempre está nos ajudando, os nossos amigos espirituais, que visitem a todos os lares que estão conosco, levando esperança e amor, que as pessoas coloquem suas águas para assistir o nosso estudo
para que a espiritualidade amiga possa já ir trabalhando, fortalecendo, fluidificando, conforme a necessidade de cada um. Gratidão aos nossos irmãos desencarnados que aqui estão conosco, nos ouvindo. Também gratidão aos nossos amigos que nos ajudam no estudo de hoje. E com esse sentimento de gratidão, damos assim por aberto os estudos dessa noite. Que assim seja. Gente, boa noite de novo. Então, bem-vindos, né? Quem está entrando pela primeira vez, ou as primeiras vezes que tem participado, nós vamos... estudo do Livro dos Espíritos. A gente, sempre no início, a gente dá os avisos, a gente comenta da palestra que a gente faz na terça-feira, palestra ao vivo na terça, toda terça, já há quase 3 anos que a gente faz a transmissão, e a gente sempre faz alguns comentários aqui na mesa e o pessoal que está na internet. Então eu vou ler o do Wagner, depois a Ana e a Cláudia comentam, se tiver mais algum, a Ana vai dando uma olhada para a gente. O Wagner estava com a gente ontem, fez alguns comentários super pertinentes, eu vou ler o dele primeiro, depois a Ana vai dando uma olhadinha lá. O Wagner Fernandes, as diferentes opiniões são oportunidades de aprendizado. Temos que aproveitar ao máximo esses momentos para aprender. Quanto mais diferentes as pessoas e ambientes, maior a quantidade de informações. É uma coisa que aprendi com o Paulo ontem. Joia, Wagner. Cristina, Raquel, falou que estava ontem, ela entrou, falou que estava ruim a internet, mas está aí com a gente hoje. Ilka, Morena, Cláudia, o pessoal que sempre está com a gente. Josiane, muito obrigado pelo comentário que você fez num dos grupos lá, que a gente indicou os estudos que a gente tem aqui. Muita gratidão pelo carinho, pelo comentário que estava lá, tá bom? O Raimundo, que sempre está com a gente também, bem-vindo. Heloísa, que sempre está com a gente. Gente, então, eu já vi o do Wagner lá, se mais alguém for comentando, a Ana vai tentando ler, se eu acompanhar por aqui também, que nós já estamos quase 100 pessoas, continuem compartilhando com os amigos, com grupos, para a gente levar para mais gente esse estudo, que eu acho tão importante, o estudo principalmente, né? Quem quer começar? Cláudia, Ana? Cláudia quer fazer um comentário de ontem? Gente, só para explicar, quem não assistiu ontem, o Paulo falou sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita deu. Resumindo, né? Tá bom? Mara, nós somos de Pederneiras, pertinho de Botucatu, mas nós somos de Pederneiras. Vamos lá, Cláudia. Bom, ontem eu assisti assim também, brigando com a internet. Viu? Porque Tem muita gente falou que estava ruim ontem, né? Uhum. Nossa, eu achei assim, os dois, né? Tanto você como o Paulo falaram de uma maneira clara. E aquilo que é uma hipocrisia a gente ajudar a pessoa querendo se aparecer, né? Porque aos olhos de Deus tudo está ali. Então não deixar a mão esquerda saber o que a direita faz. E ajudar é aquilo lá, sempre sem deixar a pessoa se sentir humilhada. E eu achei muito assim pertinente o que vocês relacionaram, né, da lepra com o que está acontecendo hoje, com o Covid, porque realmente está acontecendo isso. A discriminação, o isolamento, né, que acontecia com os leprosos na época, que eles ficavam isolados, e agora o que está acontecendo? Eles estão em isolamento, têm que ser curados, passam por uma higiene para poder ir para casa, né? Tá igualzinho o que acontecia na época de Cristo. Então eu achei que foi muito, trouxeram, né, o que acontecia naquela época para a nossa realidade. E infelizmente muitas pessoas estão passando por esse sofrimento, por essa tortura psicológica, né, além de ter a doença, terem pessoas da família, né, doentes, estão passando por essa dor psicológica que muitas vezes é pior do que a doença em si. Então eu achei isso daí muito, muito pertinente com o que está acontecendo. Ana, algum comentário? Acho que nós falamos bastante já antes mesmo da palestra de ontem, mas nunca é demais, né? Sobre a exclusão, sobre aquela exclusão velada, não aquela aberta, que eu acho que seria mais fácil lidar, mas aquela velada. Eu tenho preconceito, eu tenho medo, e aí eu isolo aquela pessoa. Eu até coloquei, não sei o que é pior, se é indiferença ou se é omissão, nesse caso, né? Eu acho que ainda continua sendo indiferença. Então, hoje em dia a gente vive isso muito, a tal que a mão direita faz, a mão esquerda, não é só no material também não.
Moralmente eu falo uma coisa, mas na hora de agir com o meu irmão que necessita, eu faço outra, né? Eu compartilho coisas que eu não devo compartilhar, eu isolo a pessoa ou simplesmente finjo que ela não existe, que a situação não está acontecendo, como se nada tivesse acontecido, e aí eu acho pior ainda do que você fala alguma coisa, muitas vezes na rede, internet, e na hora de colocar em prática isso não acontece, né? O abraço amigo, a visita, a palavra carinhosa, isso não acontece. Às vezes, até ficando justificar, ontem eu falei com a Conceição, que ela falou que muita gente não a procurou depois do acontecido com a filha, que eu disse, né, que às vezes, Conceição, a pessoa não sabe nem como chegar. Isso aconteceu muito comigo, com uma amiga minha. Já passaram 7 anos e eu não consegui ainda falar com ela, para você ter uma ideia, porque a gente não tem noção como chegar, como conversar. Mas isso não é indiferença, porque eu mando mensagem, mando outros tipos de mensagem, né? Mas eu digo a indiferença dos dias de hoje. Então, não vamos pensar só na parte material, não vamos pensar mais na parte moral. Está faltando muito carinho, muita tolerância, paciência. É isso. Bom, gente, é que vocês viram as duas falando, o capítulo é muito extenso. Como eu falei, na verdade eu fui pego de surpresa, porque a palestra era só do Paulo, e ele pediu para eu participar batendo papo. E eu sabia o capítulo, é um capítulo bem longo. E aí quando ele falou para mim qual era a ideia, tanto que para quem acompanhou ontem, ele pegou praticamente dois itens só do capítulo todo, né? Ele frisou muito a parte da caridade moral e a caridade material, mas voltando muito para a realidade nos nossos dias. E depois, quando ele falou para mim que ele estava pensando em fazer esse link da lepra com o Covid, foi o que eu comentei ontem durante a palestra. Antes mesmo do Paulo ter falado isso, nós nos sentimos assim. Eu falei para o Paulo isso fora do ar ontem, antes da transmissão. Foi exatamente essa situação que nós vivemos. Nós estamos vendo isso acontecer diariamente e nós vivemos na pele. Então não é um exemplo que alguém contou, alguém falou, alguém disse. E eu falei bastante ontem com o Paulo. O primeiro item ele fala muito em hipocrisia, né? Jesus fala muito dos hipócritas fazendo as doações, do gasofilácio. Todo mundo lembra do óbolo da viúva. E ninguém se toca de que nós fazemos muito parecido às vezes, né? E aí o hipocrisia ele serve para essa situação e para outra também. Eu até fui meio duro ontem, para variar, né? No final dos comentários, quando eu digo que a hipocrisia é essa mesmo. Pessoa que divulga a mensagem por fofoca, isso é fofoca, gente. Alguém colocar em 8, 10, 12, 15 grupos de WhatsApp uma notícia, não é com a preocupação com o amigo, com a amiga, com o parente que está passando por aquelas. Me desculpem, posso estar muito enganado, mas eu não consigo enxergar que alguém compartilhe uma coisa dessa com 15 grupos com a intenção de ajudar alguém, né? Se ajudar, compartilhar com 15 grupos a vaquinha, a doação para o asilo, aí eu vou falar para você, não, então compartilhe em 50 grupos. Agora, compartilhar uma notícia ruim, uma coisa que está atingindo todo mundo, não. E o que eu falei ontem, talvez tenha parecido pesado demais, eu não acho não, é de que você faz isso porque você gosta. Você faz isso porque isso te dá prazer. Se você não quisesse fazer, você não faria, você não apertaria o botãozinho do compartilhar. Não procuraria as pessoas no WhatsApp ou no Facebook para compartilhar. Então é nesse sentido que a gente falou de hipocrisia. A hipocrisia vem daí. As pessoas que estão passando por esse momento, esse foi o link do Paulo, as pessoas que estão passando pelo momento do Covid, por tudo isso, já estão extremamente debilitadas, principalmente emocionalmente. Eu estou preocupado porque tem um monte de gente morrendo, nós não sabemos como é que vai tratar, nós não sabemos direito a cura, nós não temos vacina. Quer dizer, ainda você tem que ficar preocupado que o outro está falando mal, ou que o outro está te isolando, ou que o outro está te discriminando. É cruel demais da conta. Por isso que nós fizemos o link, eu achei fantástico a ideia do Paulo ontem. Então, foi nesse sentido. Para quem não assistiu, assista. E para quem não assistiu, para a gente não alongar, assista o bate-papo com a Deilson de segunda-feira,
que era a parábola, mas não dava para ficar com a Deus só meia hora, nós abusamos e ficamos 1 hora batendo papo, mas não dá para a gente entrar em detalhes, porque senão nós vamos conversar muito sobre isso. Mas nós batemos um papo sobre o jovem e a doutrina espírita, e o Adeilson deu um depoimento no final, que eu acabei pedindo para ele dar um depoimento. Quem não assistiu e não quiser assistir inteira, embora é riquíssima esse bate-papo com o Adeilson, assista os 10 últimos minutos da palestra e passem, e aí sim, compartilhem isso com os outros. Em vez de compartilhar fofoca e tal, compartilhem esse depoimento do Adeilson, que isso é engrandecedor. A fofoca, a mensagem que eu passo simplesmente para contar para os outros que eu sei, é a mesma coisa que você ficar ouvindo a rádio. Minha tia tinha um pavor. Quando eu era pequena, minha tia ficava escutando a rádio na época, né? Vendo a notícia do obituário, para contar para todo mundo que tinha morrido. Gente, não precisa contar, notícia ruim chega. Então é a mesma coisa que está acontecendo nesse momento, e foi por isso que aconteceu. Tá bom? Parece que o Acácio está por aí. Acácio, boa noite, bem-vindo. Espero que esteja melhor. Vamos trabalhar, vamos estudar, que nós estamos precisando andar para frente. Espero que esteja melhor por aí, mas nós temos muito para fazer ainda junto. Gente, mais alguns recadinhos só para avisar. Quem acompanhou, no sábado nós fizemos uma live solidária em prol do asilo e do Amigos do Bem, e nós já temos uma arrecadação. O Wagner está falando, linda palestra do Adeilson, fantástica, né, Wagner? Quem perdeu realmente deveria assistir. Um assunto extremamente importante, muito importante. E agora apareceu um amigo aqui, Antônio Martins, que foi quem sugeriu a educação espírita infantil aos sábados. Então, Antônio, obrigado de novo. Foi ele que nos sugeriu, através da espiritualidade, de nós começarmos a fazer a transmissão da educação infantil. Então, mais uma vez, muito obrigado. A Raquel está falando live maravilhosa. Então, gente, para quem não assistiu, nós fizemos uma live no sábado, às 18, foi até às 18, foi até quase 20. Nós tivemos a presença do Ed Moreno, cantor e compositor espírita, figura, simpaticíssimo, topou de primeira e nos agradou demais. Depois nós tivemos a presença do Paulo e da Leia, quem já conhece, já fez várias palestras aqui no Amigos do Bem, fantástico também. E encerramos com o Jim e Rara, que também, de uma simpatia, de um carinho com Amigos do Bem, com asilo, impressionantes. E nós deixamos a vaquinha até ontem. A vaquinha arrecadou R$375, depositaram na conta direto do centro, que nós deixamos lá passando também, R$150, e direto na conta do asilo, R$180. E uma pessoa doou R$1.000 diretamente para o centro. Então, a conta foi essa, 1.705, se eu não me engano. Depois vocês fazem a conta aí. Tá? Então a gente queria agradecer muito quem contribuiu, quem assistiu, quem compartilhou. Muita gente assistindo, muita gente comentando. Foi bem bacana a live. Nós temos que agradecer muito o Ed, o Paulo e a Leia e o Jim, porque foi uma tarde realmente muito, muito agradável. Dia 27, já vamos avisar, nós não temos ainda o cartaz, até o final de semana, ou no começo da semana que vem nós vamos ter. Nós vamos fazer outra live solidária, dessa vez com música sertaneja. 1h30, algumas músicas espíritas, mas voltada, uma dupla sertaneja, eu, Gaio e Léo Vitorato, né? A dupla chama Léo Vitorato e Gaio, eu acho que é Gaio e Léo Vitorato, mas tudo bem. E aí no dia eu vou apresentar como Gabriel e Léo Vitorato e os caras vão ficar bravos, mas tudo certo. Então, final lugar, não sei. Então já fiquem avisados, já vão se programando. No dia 27, às 6 horas também, nós vamos fazer 1h30 dessa live solidária. Tá bom? Gente, aí eu vou dar mais alguns avisos no final, mas só para vocês terem uma ideia, de novo, né? Essa semana está recheado. Amanhã nós vamos ter pela primeira vez a Renata Magri e o Alan, lá de Araraquara, um casal simpaticíssimo que vai fazer a parábola dos talentos. Na sexta, para quem assistiu já e se encantou com a palestra da Melissa em maio, né? A Melissa foi em maio? Abril ou maio? Não vou me lembrar agora de cabeça. Sobre as mulheres? Então acho que foi maio, né? A Melissa fez uma palestra na terça-feira. Todo mundo adorou, e a Melissa vai estar fazendo a parábola na sexta-feira, das 19h30 às 20h, sempre as parábolas, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, imperdível, né? A Melissa, a Renata, vocês vão adorar também, é a primeira vez que vai estar com a gente, mas vocês vão gostar muito. E a Melissa vocês já conhecem,
realmente é imperdível. No sábado nós temos atividade à vontade, educação espírita infantil às 11 até às 11h30, 15 para meio-dia, meio-dia e pouco, porque a Cláudia e a Ana vão indo. No domingo nós vamos fazer a transmissão simultânea com Verdade e Luz. Eu vou fazer uma palestra das 9 às 10 pelo Verdade e Luz. O assunto já estava programado, não foi combinado com o Paulo, mas eu vou falar de proselitismo e caridade. Vai dar pano para manga, para variar. E logo em seguida, às 10 horas, nós temos um bate-papo com o Carlos Bacelli, na nossa página, aqui no YouTube, falando sobre a convivência dele com o Chico e as cartas consoladoras, como é o trabalho das cartas consoladoras. Eu vi gente perguntando aí das cartas, muita gente sempre pergunta para a gente, então domingo não perca. É um bate-papo com o Carlos Bacelli, que é uma das pessoas que a gente sempre indica com relação às cartas consoladoras. Ele vai estar com a gente no domingo das 10 às 11. Foi difícil marcar com o Bacelli, hein? Não percam, porque foi um parto para a gente conseguir encaixar as datas com ele. Tá certo? E no sábado à tarde, por aqui, pelo nosso lar, nós temos um bate-papo, aquele esquema que nós estamos fazendo com outros países. Nós fizemos com o Japão, fizemos com a França, com o Adalberto no Japão, o Charles Kempf na França, presidente da Associação Francesa de Espiritismo, e agora no sábado nós vamos fazer com uma pessoa na Noruega. Então nós estamos esparramando e aí nós vamos tentar fazer boa parte do mundo aí em relação a doutrina espírita, como é que está indo no mundo. Deixa eu só responder pro Wagner. Ô Wagner, fala para sua cunhada que está no YouTube, se ela quiser, né, não pode acompanhar ao vivo a Evangelho com as crianças, né, trabalhar com as crianças, mas está no YouTube, se ela quiser assistir lá, tá? Ó, e o Antônio está perguntando a doutrina com nossas crianças. Antônio, isso acabamos de falar. Continua todo sábado das 11 às 11h30. Mais uma vez, obrigado pela sugestão e pela... Antônio, eu vou pôr você para trabalhar contigo. Já dançou. Apareceu aqui, você viu, né, Antônio? Apareceu, os caras já laçam. Ele deu a dica de trabalhar. Gente, então, ó, nós vamos iniciar. Ó, hoje vai dar justinho o que a gente está... Eu vou falar disso para a gente não passar muito. Nós recebemos para o asilo... Foi a mãe da Cláudia que fez. A mãe da Valéria, esse? Aí os gorros. Valéria. É tudo a Valéria? Eu vou falar que foi da Cláudia porque eu gosto mais da Dona Ide. Valéria, tô brincando, mas não conheço sua mãe. Não, mas ó, é a mãe da Valéria que fez. Adorei a minha máscara. A mãe da Valéria que fez as máscaras para a gente entregar para os idosos no asilo e os gorros, tá? E aí nós vamos entregar lá para os nossos velhinhos no asilo aqui de Pederneiras, que a gente tem a parceria. Obrigado, Valéria, mas eu não conheço sua mãe, então a hora que eu conhecer, aí eu falo que foi ela. Por enquanto eu vou falando que foi a Dona Edith. Tô brincando, senão ela depois não doa de novo. Tô brincando. Obrigado, viu, Valéria? Apareceu aqui uma mensagem, eu lembrei agora. Gente, já me mandaram, algumas pessoas me mandaram mensagens falando que na sexta, que bom que o Edgar vai estar aí com vocês. Não, o Edgar não vai estar aqui com a gente. O Edgar vai estar no outro centro aqui em Pederneiras, fazendo palestra, não é no Amigos do Bem. O Edgar vai estar com a gente na segunda palestra de julho, inclusive comigo e com a Ana. Nós vamos estar conversando sobre atendimento fraterno. Realmente imperdível esse bate-papo com o Edgar sobre atendimento fraterno. Tem bastante gente do atendimento fraterno hoje, né? Obrigada. Então, por isso, e aí nós vamos falar sobre isso, principalmente, eu falei para a Ana, nesse sentido do atendimento fraterno nesse período de pandemia, que ela está fazendo todo esse trabalho, e o Edgar que tem esse trabalho na USE, eu acho que vai ser um bate-papo muito, muito bacana, tá? Não percam, mas a gente vai estar divulgando, a partir da semana que vem já tem a programação do mês de julho, mas só para responder, porque muita gente me perguntou, não, o Edgar não vai estar com a gente nessa sexta-feira. O Edgar vai estar com a gente, se eu não me engano, não vou lembrar, gente, é a segunda semana, eu acho que de julho. O Edgar vai estar com a gente falando sobre atendimento fraterno, eu, ele e a Ana, tá bom? Alguém perguntou, o Wagner perguntou quem fez os gorros, também foi a mãe... A Valéria. Esse é a Valéria? É. Nossa, tá velhinha. E foi a Valéria que fez os gorros. A Valéria que está respondendo aí, ó, Wagner. Olha lá, ela já pôs a mãozinha lá. Gente, então vamos iniciar, senão nós não vamos conseguir de novo, nós somos quase 130 amigos aí.
E para quem está com o livro na mão, eu sempre falo que a gente deixa disponível lá na página, nas questões que a gente vai tentar estudar. Semana passada nós terminamos crueldade, na verdade, né? Nós começamos na semana retrasada a crueldade e terminamos a semana passada, tá certo? E hoje nós deixamos, inclusive a gente até ia começar, mas a gente achou melhor não, nós vamos tratar de duelo. Para a gente parece uma coisa distante, mas aí nós vamos estar conversando e nós vamos perceber que não é tão distante assim, né? Ou pelo menos a ideia é sempre a gente trazer para o mais próximo possível. Então quem está com o livro dos Espíritos na mão aí, é parte terceira, lei de destruição. O subitem é duelo. Nós vamos tentar fazer da 757 a 759. Parece pouco, mas na verdade nós vamos ver que tem a 758A, 757, 758, 758A, 59 e 59A. Então são algumas questões, são poucas, mas como sempre, eu não sei se a gente consegue, e nós não temos a pressa nenhuma, como a gente sempre fala, de correr para tentar cumprir o que a gente colocou lá na publicação, né? Caso a gente não consiga, semana que vem a gente publica e retoma das questões que a gente parou, tá bom? Gente, então, de novo, eu sempre falo isso, ó. Todo dia depois a gente tenta responder um por um, que a gente não consegue por aqui, o que dá para a gente responder conversando, e a gente agradece os comentários, perguntas e ajuda. Mas entrem na página, curtam e sigam. A gente sempre termina, quando eu vou respondendo os comentários, eu sempre mando o convite para quem entrou para curtir e seguir a página, que além das transmissões tem os textos, tem o trabalho do desenho que fala, sempre tem algum texto interessante, os fóruns fixos, né, que a gente tem na sexta do Wellington lá de Salvador, no sábado do Marcelo de Florianópolis, no domingo do Orson lá de Matão, tá? Então quem ainda não curtiu, curte, segue a página. Tem muita coisa bacana além das transmissões. Embora a gente esteja tendo transmissão todo dia, fora as transmissões tem bastante coisa bacana lá para a gente ler, para a gente compartilhar, para a gente dividir. Enfim, então vamos lá, gente, ó. Lei de Destruição, Livro dos Espíritos, quem tiver com ele na mão e quiser acompanhar lendo, 757. Vamos lá, Cláudia. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Gente, antes da gente começar, só interessante, né? A Fernanda está falando aqui, os textos são lindos, hoje me ajudou muito, gratidão. Fernanda, é essa a ideia, tá? A ideia realmente é essa. Edson, por aí, coloca as questões do dia a dia, por gentileza. Nós vamos sempre tentando trazer o que o Livro dos Espíritos ou o Evangelho... Acho que ele quer saber as questões do dia. Desculpa, de hoje? Edson, é 757 a 759. Do Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, no item duelo. Então é 757. Nós começamos na 757. Desculpa, eu tive entendido que você queria que trouxesse para a realidade. Só para a gente contextualizar, todo mundo eu acho que sabe o que é duelo, né? A gente sempre vai remeter a imagem do duelo, eu sempre falo que é glamurosa, né? Por causa do cinema, né? Vamos começar primeiro com as espadas e tudo mais, para depois pegar o filme de Bang Bang, com revólver e tal. Mas o duelo é isso. Então, às vezes, eu lembro que todas as vezes que a gente vai estudar essa parte do Livro dos Espíritos, muitas pessoas falam assim, isso é rapidinho, porque não tem mais, né? Não é uma coisa que a gente vê mais no dia a dia, né? Não é uma coisa comum. E nós vamos ver, por isso que eu até perguntei se o Edson estava falando disso, nós vamos perceber que trazendo, dá para, como sempre, os Espíritos nos escreveram para aquela realidade. Inclusive nós vamos ver alguns comentários nas respostas dos Espíritos falando que cada época tinha uma realidade. Mas então, por isso, só para a gente entender, acho que todo mundo sabe o que é o duelo, né? Mas vamos
Ana quer comentar? Cláudia quer comentar primeiro? Pode ir primeiro. Olha, só pergunta para a gente já entender que a gente falou aquilo lá, né? Margarida está assim na metade do vídeo, sai e volta. Isso às vezes acontece, você não deve estar vendo o lado da Cláudia, que às vezes as pessoas entram, aconteceu isso de vez em quando no celular da Ana. Sai da transmissão e volta, que normalmente resolve, tá bom? Então vamos lá, gente, só da pergunta, né, para a gente entender o que Kardec está falando. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos: não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo, e prestem atenção nisso, por isso nós vamos depois, a Ana, eu e a Cláudia vamos comentar muito disso. É tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como juízo de Deus. Vamos lá, quem quer começar? Quer comentar você, Ana? Aqui ele fala do duelo no sentido da época que tinha o duelo para defender a honra, enfim, né? Esse tipo de duelo. Aqui, e depois ele fala assim, costumes absurdos, né? Como uma civilização mais adiantada e mais moral, ridículo quantos combates outrora considerados com o juízo de Deus. Ou seja, quanto nós matamos, quanto já foi morto de irmão nosso em nome de Deus, na Inquisição, enfim. Quantas pessoas usavam o nome de Deus para justificar crueldades e barbaridades? E hoje eu vejo, trazendo muito para hoje isso, duelo, o que a gente pode citar hoje como exemplo de duelo? Assim, no meu ver, a falta de compaixão e caridade ou a ignorância que a gente tem hoje nas redes sociais. Fake news, eu tenho fotos que me passaram de alguém, fotos de nudes, foto disso, e eu passo isso para frente, eu quero ser melhor do que o outro, eu vou discutir política. Todo esse ato cruel de acabar com o próximo, principalmente numa rede social, que hoje eu estava brincando até com a pessoa, não, se não tiver bom você me fala. Eu falo, não, se não tiver bom põe no Facebook, assim pronto, a gente já acaba. E é assim que funciona, né? As pessoas não chegam e conversam, já colocam no Facebook, já destrói o outro, e aí a outra vai e responde, e aí vira uma bola de neve. As pessoas estão se destruindo por opiniões, por política, por qualquer coisa. Isso é falta de moral, falta de você não ter senso, falta de compaixão com o próximo. Você pode destruir a vida de alguém de uma maneira até irreversível. Você não sabe o que pode causar na vida de uma pessoa, um comentário maldoso, uma coisa postada, um bate-boca na internet. Você não sabe o que pode acontecer na vida das pessoas, principalmente a vida de adolescentes, enfim. Eu acho que, trazendo para o dia de hoje, a gente vive num duelo moral, um quer ter razão mais do que o outro e acaba perdendo senso, noção nenhuma, né? O sem noção é um monte que tem no Facebook. Cláudia, quer comentar? Então, muitas vezes essa guerra moral aí é muito pior do que a física, né? Porque se você levar um tapa de alguém, a dor acabou. Mas o moral, quando fere a nossa moral, demora, né, para recuperar. E eu tinha respondido aqui que não é, que ele perguntou de legítima defesa, não é assassínio mesmo, porque a pessoa está indo lá para matar, ele não está se defendendo de ninguém, um está indo para matar o outro. E isso só vai melhorar, a gente já evoluiu, né? Quer dizer, que ela evoluiu, mas caiu nisso daí que a Ana falou. Um outro tipo de... Nós não temos aquela realidade do que a gente estava acostumado. Pelas leis humanas eu não posso mais fazer isso. Isso, mas caiu em outra legítima, caiu em outro duelo aí, que é o duelo virtual, né? Você falou. O duelo moral, né? O duelo moral, o duelo que machuca, né? Então, só evoluindo mesmo para deixar, sabendo que a gente pode usar a razão para resolver coisas simples. Quem pode usar a inteligência para resolver, sem ferir, sem magoar,
sem humilhar, que não tem necessidade de fazer isso com outra pessoa, que a gente pode viver em paz, sem trapacear, porque enganar o próximo eu acho que é uma forma de duelo também, né? A Jurema, só aproveitando a da Cláudia, a Jurema está fazendo um comentário que cabe muito. Perfeito, Jurema, obrigado. Tipo de duelo de maneira diferente, quanto por causa de uma traição tiram a vida de uma outra pessoa por uma honra que jamais deveria ser assim. Nós vamos comentar mais sobre isso, Jurema, mas é perfeito o comentário, aproveitando o que a Cláudia estava falando. Eu falo porque eu quero, gente, e de novo, vai voltar naquela história que a gente comenta sempre. Tudo isso que nós estamos falando, que é absurdo, que não deveria ou que faça, nós fazemos o que nós queremos. Eu vou aproveitar de novo o comentário do Wagner, para a Cláudia, acho que tem mais alguma coisinha, e depois a gente vai para outra. O Wagner está falando aqui, ó, antes as armas eram facas e espadas, hoje são a língua e a escrita. Ofendem mente que induz a pessoa a revolta, solidão e depressão. Ferem mais que a quantidade do que antes. A Raquel também, destruindo famílias, amizades, perceba os adolescentes estão adoecendo. Mesmo à distância, nas conversas que temos, essa violência moral os fere. E eles, pela pouca idade de família, que não compreendem as mudanças naturais, não compreendem e participam delas. Raquel, isso vai muito de encontro. O exemplo do Adeilson. Eu pedi para o Adeilson fazer esse comentário, e eu sabia da história, e usei a palestra dele, que eu assisti. A preocupação do Adeilson me toca antes do fato dele aceitar ou não. E segundo ele falou, eu não tenho... A gente pergunta, como é que você aceitou? Eu falei, não é uma questão de aceitar. Meu filho é uma filha. Eu não tenho que aceitar ou não. Não é uma escolha minha aceitar ou não. Isso é um fato, é uma realidade. É que nem quando a gente discute aqui na mesa, mas eu tenho que convencer alguém da reencarnação? Não, é um fato. Não dá para... Então, o que ele comenta é isso. Mas o que me tocou muito, quando eu conversei com a Adeilson, ele me contou a situação pela qual ele passou, foi Alexandre, sabe qual foi a minha preocupação? Isso ele falou na palestra para quem assistiu. Passou muito sutilmente. Mas a minha preocupação foi de como a sociedade ia tratar da minha filha. Então, olha a preocupação, quer dizer... Isso para mim foi o que mais me tocou. Olha a preocupação de um pai e ele falou isso, eu falei, eu não tenho que aceitar nada, não é uma situação minha, não é uma escolha minha, não é uma decisão minha. E o começo da conversa, né? Olha, eu amo do mesmo jeito, se é homem ou mulher, ou nós amamos diferente quando são filhos, homens ou mulheres. Espero que isso já tenha passado, né? Olha, mas eu acho que ele foi feliz porque ele falou que ele teve que gerir, como se fosse Sim. uma segunda gestação. Ele tinha que desvincular a imagem masculinizada do filho para gestar uma menina. Gente, não é fácil. E vejam bem, tudo isso que ele falou... Eu achei fantástico. Não é fácil. E subindo a escada, como ele disse, que pro parto, na hora de encarar, né, olhar nos olhos da filha agora, ele foi muito verdadeiro. Ele podia dizer assim, não tô nem aí. Não, é isso que eu tô falando. Gente, em momento algum, o Adeilson falou que foi fácil. Em momento algum foi simples. Claro que não é, gente. Nós não podemos, de novo, na história da palestra de ontem do Paulo, nós não podemos ser hipócritas e falar que isso para nós, nossa, seria a coisa mais tranquila do mundo. Não é. Ainda é muito difícil. Mas o que eu quero lembrar do que a Cláudia falou em relação a isso, e a Raquel comentou, né? É no sentido de que assim, a preocupação dele foi muito maior, ou a preocupação foi como a sociedade reagiria a essa decisão, a essa mudança de vida, do que efetivamente o fato do filho ter se descoberto uma filha. Quer dizer, então, olha, por isso que eu falo, nossa, tem gente que quando a gente vai estudar dela fala assim, mas nossa, isso não existe mais, né? A gente pode, na outra vez que a gente estudou, nós estávamos em 4 ou 5 pessoas, mas isso é rapidinho, porque isso já não faz mais parte. Só na primeira pergunta que nós discutimos, e depois nós vamos ver que vai aumentar trazer para a nossa realidade, deram uns 10 exemplos de duelos que nós travamos ainda. A Ana falou da internet, a Cláudia falou, a Raquel falou, nós lembramos do Adeilson, nós lembramos da sociedade, enfim. Tão cheio de duelos. Muita gente comentou do duelo emocional, muita gente comentou do moral, quer dizer... Então não tem nada
de atemporal, né? Não é uma coisa que não cabe mais na nossa realidade. Aliás, ela é atemporal, desculpe. Ela não é uma coisa que se restringiu àquele momento. Nós vamos ver que depois os Espíritos vão nos dizer sobre isso, né? De que cada tempo, cada momento nós vamos viver uma determinada realidade, uma determinada situação por conta dos costumes, das leis, a Ana comentou, das leis vigentes da matéria, enfim, todo esse aspecto. Mas o que nós temos que lembrar, assim, mesmo assim, a pergunta de Kardec, e nós podemos trazer para hoje, eu acho que a Jurema fez um comentário. Mas então, se eu pegar a minha... E há pouquíssimo tempo, a legislação permitia que se o homem pegasse a mulher em adultério, podia matá-la e matar o amante. Há pouco tempo. A legislação permitia. Eu estou lavando a minha honra. Lavo a minha honra com sangue. Olha que maravilha de frase, né? Lindo. Olha que coisa mais... Assim, é coisa máscula, né? Olha que coisa mais... E se não fizesse, ele era ridicularizado. Então, e a sociedade, até hoje, ridiculariza em relação a isso. Muitas vezes a pessoa se sente obrigada a lavar a honra com sangue, porque os imbecis da sociedade, que nós falamos agora há pouquinho, da lepra e do coronavírus, fazem fofoca no grupo de WhatsApp, tiram sarro e assim por diante. Então, são situações que são duelos, mas o mais importante dessa questão, né? Duelo familiar por questão religiosa, também é muito triste. Gente, tudo que eu quero impor à minha razão, eu estou equivocado, de qualquer maneira. Mas o importante nesse aspecto que a Cláudia leu, né, para a gente... Pode-se considerar duelo como caso de legítima defesa? De novo, os espíritos são extremamente claros. Não. A resposta é essa, se a gente quiser parar por aí. Não. É um assassínio, um costume absurdo, digno dos bárbaros. Pronto. Nós já voltamos para a nossa realidade de simples mortais que nós estamos na Terra. E mais, com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como juízes de Deus. Aqui eu não vou nem aprofundar muito para a gente não criar uma grande... Responde, por favor, para Andréia Mulares. Para a gente não entrar em muitas questões, quando ele está falando aqui dessa situação, é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como juízo de Deus. Outro dia nós estávamos falando disso aqui e a gente esquece. O Humberto está falando, disseste bem, imbecis. Exatamente, Humberto. É essa sensação que eu tenho, é de que a gente... E pior, né? É o que eu sempre digo, as pessoas quando fazem isso, elas são tão hipócritas e tão infantis ou imbecis, para quem quiser usar o imbecis, que elas esquecem que o telhado é de vidro, né? Aquilo que nós falamos aqui outro dia de filhos. Não, o meu filho jamais vai ser, né? Ou, se a gente pegar o exemplo do Adeilson, o Adeilson está falando isso, que é o que ele falou para mim na época. Ele falou, Alexandre, quando falavam para mim, e as pessoas olhavam para mim e falavam isso, mas se acontecer com você, eu quero ver. E aconteceu. E ele falou, eu acho que justamente aconteceu porque era comigo, que era para eu pôr à prova tudo que eu falo, tudo que eu acredito, ou que eu digo acreditar. Então é nesse sentido. Mas o que eu ia falar do final aqui, quando eles dizem que é ridículo quantos combates outrora que consideravam o juízo de Deus, aqui nós podemos encaixar, gente, todas as guerras santas que nós vimos por aí. Isso eram duelos. Eu tinha o meu poder sobre aquela situação, impunha a minha verdade, se você concordasse. Estava aqui. E o comentário que ele está fazendo é que é tão ridícula quanto. Então aqui ele não compara, ele não fala que é a mesma coisa que o duelo. Ele fala que é tão ridículo quanto. Então, nós esquecemos, nós para quem viu o bate-papo com o Paulo e quem está acompanhando o documentário do Paulo Fernandes a respeito de Paulo de Tarso, quando ele nos diz isso, ele falou, do documentário do Paulo, e quem nos falou isso foi o Charles Kempf, no bate-papo com relação lá na França, quando ele nos diz que se você trouxer para o europeu, para o francês, que o Espiritismo é uma religião, se você vier com a ideia de religião, eles levantam e vão embora. Se tiver um teatro com 300 pessoas, ele falou, 250
para mais, levantam e te deixam falando sozinho. Porque eles têm uma ideia clara, eles viveram na pele, as gerações, do que a religião fez de terrível para a humanidade. Por isso que os espíritos fazem esse comentário. E esse comentário dos espíritos não levem como preconceito ou acusando outras religiões. Eles estão acusando nós. Eles estão identificando nós. Nós fomos esses daí. Nós estivemos lá e metemos fogo nas bruxas. Nós demos risada, nós apredejamos, nós participamos de tudo isso. Então eles não estão falando aqui, olha, tal igreja, tal religião. Ele está falando que a ideia do duelo é tão ridícula quanto as coisas que nós aprovamos defendendo sobre tudo isso. É nesse sentido que a gente precisa tomar muito cuidado. Vamos lá? 758? Dia inteiro ou só um? 758, não, pode fazer. Pode. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem a quase certeza de que sucumbirá? É um suicídio. Aí a pergunta A. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Um e outro. Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida, sem proveito para ninguém. Quer comentar antes da gente... Vamos lá? Quem começar? Ana, Cláudia? As duas coisas, é suicídio e é homicídio, é assassínio. Por quê? Quem matou, ele é um assassino. E aquele que morreu, ele é um suicida, porque ele sabia que ele era mais fraco e queria morrer. Então aí acontece as duas coisas, e são dois idiotas mesmo, porque não tem proveito para ninguém aquela situação ali. Então ocorrem as duas situações. Só para lembrar, né, na 758, a pergunta de Kardec é assim, para não ser covarde, o que ele quer dizer assim, na época, e hoje é a mesma coisa, para não ser covarde, eu sei que... Gente, nós temos que lembrar que assim, esse momento do duelo, nós estamos falando da barbaridade, dos bárbaros, aonde, nessa situação de duelo, pode mais quem chora menos. Era o poder da força bruta. Quem podia mais ia ganhar a situação. Por isso da pergunta. Eu sei que o rapaz lá tem uma espada 2 vezes maior que a minha. E que ele é um espadachim de primeira. E eu nunca peguei numa espada. Eu sempre trabalhei com enxada. Mas como eu fui ofendido moralmente, então eu vou aceitar esse duelo, mesmo sabendo, para minha honra não ser ferida, eu vou ter que aceitar o duelo. Isso, gente, isso a gente não está trazendo para a realidade, mas se nós assistimos vários filmes, nós vamos ver isso. Eu, para minha honra, para eu não ser chamado de covarde, mesmo sabendo que eu vou ser morto, eu aceito essa situação. E aí os espíritos, por isso que ele pergunta, e os espíritos respondem com uma palavra: suicídio. Você sabe que você vai morrer, você aceitou, suicídio. Pronto, essa é a resposta da 758. E aí o que a Cláudia está falando da 58A, e ele pergunta quando as possibilidades são iguais, quer dizer, eu tenho a mesma chance que você. Nós treinamos com o mesmo professor, usamos a mesma espada, ou o mesmo revólver, ou as mesmas armas. Quando nós vamos para um duelo nessas condições, aí o que acontece então? E aí por isso que a Cláudia falou, são as duas coisas. Você está colocando a sua vida em risco absolutamente por nada, e o outro está matando por absolutamente nada. Mais alguma coisa, Cláudia? Depois a Ana vai. Não, a gente está falando bem da época nessa situação aqui, é bem específico da época. Agora eu estou pensando assim de uma maneira de trazer isso para o nosso dia a dia. Eu acho que muitos adolescentes
como já aconteceu em várias festas, vou dar um exemplo, se eu estiver errado vocês me corrijam. Várias festas universitárias, teve um caso há uns anos atrás aqui em Bauru, um adolescente que morreu de tanto beber, por quê? Estava em uma festa e estava tendo um concurso de quem bebia mais ganhava o concurso. Então, ele tinha noção de que não era, já estava errado tudo, o contexto é tudo errado, né? Mas para eu não perder e passar a ser visto na como faculdade, covarde, como bobão, como mesma situação, eu vou até o fim. Quer dizer, é a mesma, eu acho que é uma situação muito parecida com as provas hoje, que às vezes os adolescentes, os jovens que iniciam na faculdade, as coisas que trotes de faculdade, às vezes que exageram e a pessoa tem que fazer e tem que se mostrar, porque se eu abaixar a cabeça agora eu vou ser, o problema da faculdade, eu vou ser a piada da faculdade o tempo todo, aí vai até o limite. Quantos jovens não morrem com isso? Quantos duelos nós não temos pela internet sem ter noção do que estão fazendo um com o outro? Os jogos, né? Esse desafio, lembra? Da baleia azul, toda aquela... da baleia azul, alguém mandava... Agora, mas era um desafio, era né? Um desafio. Agora, eu acho assim, hoje em dia, se você colocar como um duelo, um desafio, aí nesse caso, as pessoas que ficam se desafiando para ver quem manda mais, quem pode mais, quem consegue mais, e aí se você levar um exemplo que me veio, é isso. Se você levar para as pessoas que usam drogas, ou em festas, ou muito álcool, a pessoa vai até o seu limite, mas eu não posso deixar de ser o melhor, entendeu? Eu não posso deixar de ser o melhor, eu não posso perder. Eu sei que eu não vou aguentar, mas eu não posso perder. Vale a minha vida, prefiro dar minha vida. Agora, os que ficaram, né? A mãe, o pai, a família, olha que transtorno todo, sofrimento, né? Espiritual que esse ser vai carregar por ser um suicida, como está falando aqui, né? Sabia que não ia dar conta, não, já estava errada a situação, e aí vou até o final, até onde eu não tenho mais força. Você nunca sabe qual é o limite, né? Ele vai indo. Não, eu acho que a pessoa sabe sim, chega uma hora, o cara tá no limite, mas ela fala, não, mas eu vou, porque eu não posso deixar vou perder agora? Entendi. Vou perder agora? Porque a sociedade me impõe que eu seja o melhor, que eu seja o cara legalzão, o que bebe, o que não cai, o que... Enfim, infelizmente eu acho que cai muito isso para a juventude, para a moçada que está começando a sair de casa, ver até onde bebe, ver até onde aguenta, ver se usa droga, se não usa, se é babaca, se não é, porque você não faz isso, todo mundo faz. História antiga, da época da minha, que a gente ouvia, olha, e hoje em dia está acontecendo muito mais, porque a gente não fazia, porque tinha uma educação, eu acredito, mais, né? E hoje em dia não, hoje em dia, infelizmente, por causa da internet, por causa desses vídeos ou de filmes que mostram que ser durão, ser bom é o cara que bebe, é o cara que toma todas, que usa droga, enfim. Infelizmente, posso estar errado, se eu estiver errado alguém me corrija, eu acho isso que cai bem nesse duelo de suicídio e de suicídio e assassinato, né? Eu só vou aproveitar que a Raquel está falando exatamente o que estava antes de você começar a falar, ela estava comentando. Vemos isso dentro da escola, de uma outra forma. Estranho, vemos o tempo passou e os seres humanos nem tanto. O Wagner fez um comentário aqui, não é covardia fugir de uma briga. Nós vamos falar na próxima disso bastante, Wagner, mas eu já vou ler esse seu comentário. Não é covardia fugir de uma briga, de uma discussão de trânsito, de briga de bar. E saber que pode ter um louco armado, uma pessoa vingativa, um doido na sua frente e morrer de graça. Deixa eu só ver se tem mais algum, gente, que hoje nós estamos... Quem é pior que o Tusca, aqui em São Carlos, cada ano morre um, infelizmente. De quem que eu Fabiana Matias. Fabiana falando, deixa as crianças ouvir você falando, viu, Fabiana? A Heloísa está falando, encontro de rivalidade em time de futebol, perfeito. Deixa eu só ver se tem mais alguns, gente, para a gente aproveitar os... É que muita
muitos adolescentes ainda têm uma estrutura moral que vai para esses lugares e sabe dizer não e não está nem aí, mas aqueles que são mais frágeis e têm que se afirmar precisam da afirmação diante dos outros, né? E aí já entra num padrão vibratório que aí já é induzido para aquilo, tem total e plena, o problema é dele, livre-arbítrio dele, mas ele quer tanto ser aceito, tanto isso, tanto aquilo, que entra na vibe dos outros, né? O Flávio está comentando, Flávio, perfeito o comentário, eu acho que é um dos melhores em relação ao duelo da imbecilidade humana no momento, tirando a política, que ganha. No duelo existe um futebol dentro e fora de campo. Perfeito o seu comentário, Flávio. Quantas vezes que nós vemos esses imbecis travestidos de torcedores marcando duelos. O que eles fazem para mim são simplesmente marcarem duelos. Quando eu combino com nós três, vamos encontrar os outros três do outro centro espírita para brigar na rua, é duelo e da época dos bárbaros. Então esse exemplo do futebol eu acho que é um dos mais próximos que nós temos. É uma atividade que seria para divertir e se torna, né, uma crueldade. E, gente, eu sinceramente, quando eu vejo na TV que passa criança, sabe, bebê, mãe, acho que eu não levaria meu filho. Com medo disso daí, ó. O que acontece depois pode sobrar para o inocente que está lá. Usar o bom senso. Para que revidar com ódio? Ana, é isso que a gente fala. Para que revidar com ódio? Mas na hora não tem bom senso. O bom senso acaba ali. Quando a pessoa se envolve nessa atmosfera, se já está marcado, se já está em grupo, se já está... mais ou menos. Já vai meio que preparado. Se você conseguir ter um estalo e falar, não, isso não é para mim, isso então, aí... mas na verdade é o caminho contrário, né? Não é ter um estalo, né? É aquilo que nós falamos da fofoca, da maledicência, eu já tenho isso em mim e eu gosto disso. Na verdade só está faltando o contrário, só está faltando alguém fazer assim, vamos para eu ir. É o contrário, né? Se eu já tenho uma consciência moral de que eu já tenho noção de tudo isso que nós estamos falando, que os espíritos falaram, que é ridículo, que é imbecil, que é bárbaro, isso já deveria fazer parte da minha realidade. Então eu já não teria mais esse eu vou porque colocaram fogo. Na verdade, nós precisamos lembrar sempre, nós vamos ver isso no livro dos Espíritos, nós falamos isso ontem em Paulo, na 909. Nós vamos porque nós queremos. Nós vamos porque nós gostamos. Que tem em mim. É meu. Eu vou lá porque isso faz parte do meu ser. Se isso está na minha história, talvez era... com certeza era para eu dizer não desde o começo, né? Porque não adianta, como o Alexandre sempre diz, eu vim para o mundo para colocar a prova que eu aprendi na espiritualidade e me cercar e viver como um monge. Aí eu vivo longe de tudo isso. Eu vou ser colocado à prova nessas situações para ver como eu reajo, né? Exatamente isso. Eu estou fazendo a prova aqui no nosso planeta, nessa situação que a gente está. Lá eu estudei e aqui eu estou pondo a prova. E como é que eu vou colocar a prova se não me aparecem situações? Então, teria que já pensar isso antes de entrar nesse clima, né? Gente, é uma construção. Aliás, deixa eu agradecer a Ana Karina, né? Ana Karina. Que ela tem participado com a gente nos últimos dias. Queria agradecer. Sem ela, o Wagner, o pessoal que sempre compartilha, o Joseph, que sempre está com a gente. Todas as pessoas que sempre comentam, é aquilo que a gente sempre fala. É muito rico e nos ajuda muito na construção do estudo, mesmo porque nós precisamos dessas opiniões, senão a gente não abriria para as pessoas participarem. O que nós precisamos entender, gente, é que essa construção, eu acho que a Ana Karina comentou, que a Ana fez agora, é diária. Ela até usou o exemplo da educação espírita infantil e assim por diante. Isso é uma construção nossa diária. Outro dia, Cláudia, umas 3 semanas atrás, deu exemplo. Aí eu cheguei aqui, eu ia tomar tal atitude e não tomei porque eu lembrei da palestra da terça-feira. Esse é o tal do orar e vigiar. Esse é o tentar assimilar para o nosso espírito o que nós estamos tentando aprender. Que a gente sempre discute, não adianta, gente. Eu vou falar de novo, as pessoas vão falar, nossa, mas de novo vem Alexandre com esse assunto, de novo. Não adianta eu participar todo dia de transmissão de live espírita ou de qualquer outra denominação religiosa e não acrescentar em nada.
eu me revoltar porque eu fui traído, eu me revoltar por causa disso, por causa daquilo, por causa de outro, então eu não aprendi nada. Então tudo isso que eu estou assistindo, eu estou perdendo tempo da minha vida. Eu venho aqui das 8 da noite às 9h30 da noite, nós conversamos sobre tudo isso, eu saio daqui, o primeiro que cruza a minha rua, eu te pego lá na esquina. Não adiantou nada. Então isso é uma construção diária, é uma construção que nós já estamos fazendo em várias encarnações e que nessa nós estamos colocando à prova o que teoricamente nós já deveríamos aprender e aumentando o nosso conhecimento moral para que a gente evolua. Agora, se eu não faço o que eu estou tentando aprender e tal, que nem a Ana falou, quando eu vi eu já estou lá, não, então você não aprendeu. Então você não está conseguindo colocar em prática o que você diz que está estudando. Mas difícil, hein? Não tem santo. Claro que não tem, nós somos prova e expiação. Nós temos ainda muito mais defeitos do que qualidades. Nós somos muito mais imperfeitos. Eu sempre digo que o degrau do primitivo está muito mais perto nosso do que do mundo felizes. Nós somos muito mais próximos da imbecilidade, da barbárie, do que da angelitude. Então tudo isso faz parte da nossa realidade. Mas qual é o grande trabalho? É o do que a Ana falou agora, do que a Cláudia falou agora há pouquinho. É eu me controlar para que aquilo não aflore, para que eu não participe. Eu vou lá e os caras me colocaram à prova para eu beber e eu tive que beber, né, mãe? Não, você não teve, você quis. Não, mas me colocaram numa situação, virasse as costas e fosse embora. Não foi isso que eu te ensinei? Não é isso que você está aprendendo na doutrina espírita? Não é isso que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com os exemplos? Agora não, o pai bebe, vai para o campo de futebol, 35 palavrão em 15 segundos, porque no campo de futebol ele pode, leva o filho de 7 anos para ir junto, e depois ele chega em casa e fala que não é para falar palavrão. Tenha santa paciência. Você falou 40 palavrão em 15 segundos, e aí você chega em casa e você fala para o seu filho que ele não pode falar palavrão lá, só no campo de futebol ele pode falar palavrão. São os exemplos que nós damos. Nós construímos esses seres horrendos que nós somos. Então, com essa história, para mim, e aí já não cabe mais para ninguém, gente. Já não cabe mais, na realidade, mesmo em prova e expiação, já não cabe mais como desculpa para ninguém. Eu fiz por impulso. Eu fiz porque... Falei porque Deus deu boca. E quando eu vi já falei. Não, mentira. Você falou porque você gosta de falar. Você contou fofoca porque você gosta de contar fofoca. Você bebeu porque você gosta de beber. Você usou droga porque você gosta de usar droga. Não foi impulso. Eu poderia ter evitado. Eu não quis evitar. E o duelo que nós estamos falando aqui é esse. É o duelo diário. Alguém falou que é o duelo moral, é difícil e tal. Mas o duelo, quantas vezes o duelo é nosso conosco mesmo? Para vencer as minhas mais tendências. Lembra que a gente falava lá toda hora, vendo os desenhos de criança, principalmente tinha o diabinho e o anjinho. Sabe quem são os diabinho e o anjinho? Você, filho. O anjinho e o diabinho são você. O que você vai escolher? Escolha a sua, não tem ninguém, nenhum anjinho, nem um diabinho falando. É a sua tendência que vai indicar o diabinho que você é ou o anjinho que você está sendo naquele momento. Então essa desculpa de que eu tomei por impulso e aí me obrigaram, falaram que eu tinha que fazer e é difícil. Claro que é difícil. Ninguém falou que era fácil. Aliás, Jesus falou que não seria nem um pouquinho fácil. Mas se nós queremos evoluir, se nós estamos tentando melhorar moralmente, se nós achamos que nós temos já algum tipo de condição moral para nos encontrar falando em mundo de regeneração, transição planetária e tudo mais, está mais do que isso que eu falo, gente. Mas Alexandre, quando você fala, você faz tudo isso? Claro que não. Claro que não. Eu não consigo ainda. Mas você está falando tudo isso? Estou falando porque eu já entendi. Colocar em prática que é o difícil. Então, agora, qual é o grande trabalho? É o estudar de quarta-feira, 1h30? É fazer a parábola de meia horinha? Ir lá fazer o que a Cláudia faz todo santo dia?
ajudar a servir a marmita para as crianças, para as pessoas que estão precisando? Isso é fácil. Embora despenda tempo de cada um, esforço, boa vontade e tal, esse é tranquilo. O duro é pegar tudo isso que nós estamos conversando e que a hora que você olha no espelho e fala assim, não, eu já sabia que não era para ter feito isso e fiz. Por que você fez? Por impulso? Não, eu fiz porque ainda é meu, porque ainda eu não aprendi, porque ainda eu tenho vontade de fazer isso, porque ainda eu gosto de provocar, eu gosto de mandar, eu gosto de ser obedecido, eu gosto de falar alto, eu gosto de humilhar. Não é que foi impulso, foi porque é meu. São as tendências que nós viemos para não ter mais. Por isso que toda vez a gente faz esse comentário. Ninguém precisa fazer regressão de vida passada para descobrir quais são os problemas ou a prova que quer. Muita gente às vezes manda mensagem para a gente. Nossa, como é que eu sei qual que é a minha prova e minha expiação? Vai para o espelho. Vai para o espelho de verdade. Fala assim, nossa, que dificuldade em economizar dinheiro. Prova. Nossa, que momento difícil que eu estou passando com a minha esposa e tal. Por quê? Porque eu tenho um costume de trair ela na internet. Prova. Não precisa fazer regressão. Nós temos estampados, a nossa consciência grita a todo momento quem nós somos de verdade. Para nós, para a sociedade a gente mente. Para a sociedade a gente consegue criar um personagem. O Alexandre do Centro Espírita Amigos do Bem, o Alexandre do Trabalho, o Alexandre que foi técnico de voleibol, eu crio personagens. Que, aliás, a psicologia já nos diz isso. São personas que nós criamos. Várias, dentro da própria existência. Agora, o que eu faço de verdade, não me venha dizer, e não cabe mais para nós, no momento moral que nós já deveríamos nos encontrar, de que é impulso. Não é impulso. Claro que nós trazemos toda a bagagem espiritual, muitos vão talvez falar isso aqui durante a transmissão. Mas e toda a bagagem espiritual que nós trazemos? Claro que tem peso muito grande, mas são esses defeitos, são esses equívocos que nós viemos para não cometer. Certo? Algum comentário aí, Ana? Porque hoje eu falei demais da conta. A Fá foi uma coisa que é verdade, a gente tem que ter a rédea da vida na nossa mão, não deixar na mão dos outros. Como ela disse, Maria vai com os outros, porque o outro faz, então eu também tenho que fazer. Show de bola. E outra coisa que ela disse também, basta analisar nossas tendências. Quando alguém cruza o nosso caminho, como é que a gente reage? Exatamente. Como é que a gente reage quando alguém fala não? Como a gente reage, quando alguém é ríspido, enfim, como a gente reage. Talvez a gente preste mais atenção no nosso impulso, no primeiro impulso, se a gente dá vazão a esse impulso ou a gente segura. Eu vou ler alguns comentários aqui, a Ana fez alguns ali. Flávio, não sei se é a primeira vez, não lembro de ter visto você outra vez, mas obrigado pela participação, esteja sempre com a gente, tem ajudado demais nos comentários, sempre nos ajuda. O Flávio está comentando o seguinte, não adianta ler a bula do Evangelho e não tomar o remédio, e colocar em prática, porque a gente sabe que o remédio é amargo. Ótimo, Flávio, muito obrigado. Eu vi mais um comentário, a Ana Karina, de novo, obrigado. Ana, o bem e o mal caminham juntos, a escolha é sempre nossa. Perfeito. O do Wagner eu vou ter que ler, o do Wagner é do mesmo nível nosso cadê o Edmilson? Olha o do Wagner, Meu diabinho anda revoltado comigo, estou tentando dar mais atenção ao meu anjinho. Dou as minhas escorregadas, faço uns agrados a ele de vez em quando. Perfeito, Wagner, obrigado. Quem nunca? Então, fantástico, né? Humberto, obrigado também, Humberto, que nos ajuda demais. Para crescermos precisamos de uma coisa aparentemente simples, ter vontade, aquilo que nós falamos, né? Não adianta nós darmos a desculpa de que foi isso, foi aquilo. Nós é que escolhemos e hoje nós já sabemos, gente. Nós já sabemos qual é o caminho. A Fernanda, gente, tem dificuldade de aceitar muita coisa que acontece no mundo e fala para eu aceitar por causa da evolução do mundo. Às vezes eu acho que não pertence a esse mundo. Fernanda, isso é uma grande
qualidade, porque se nós aceitássemos os absurdos que nós vemos, as barbáries que nós vemos, aí nós estaríamos no mundo errado. Nós estamos no mundo certo. É que nós já estamos começando, ou já temos uma consciência, uma condição moral que nos permite não mais aceitar esse tipo de coisa. Hoje, se a gente vê alguém agredindo alguém na rua, a maioria, pelo menos, na pior das hipóteses, vai ligar para a polícia. Outros vão tentar intervir. Quer dizer, hoje nós já não aceitamos mais algumas coisas. Hoje, aquela história de que alguém ouvir um marido agredindo uma mulher em casa, ou em briga de marido e mulher não se mete a colher, hoje já não é mais assim, graças a Deus. Isso nós ouvimos dos nossos pais. Quer dizer, há pouquíssimo tempo atrás, isso era uma realidade. Hoje nós já não permitimos mais. Ou a maioria, pelo menos, tem consciência de que esse ditado não tem o menor sentido. Em briga de marido e mulher se põe muito mais do que a colher. Põe a polícia no meio. Então hoje nós já temos essa noção. Então nós estamos, gente, quando a gente fala tudo isso, aparentemente nos dá uma ideia de que nós estamos vivendo numa situação, num planeta horrível. Não, nós estamos evoluindo muito. Basta nós olharmos para trás há pouco tempo. É isso que eu estou falando. Eu dei esse exemplo do briga de marido e mulher, que há pouquíssimo, coisa de 40, 50 anos atrás, era inadmissível. Ninguém imaginava que alguém pudesse entrar na casa de alguém e interferir numa discussão de marido com mulher. Então nós estamos evoluindo e a passos mais vagarosos do que poderia ser, mas estamos evoluindo. E essa indignação muitas vezes que nós temos, graças a Deus, né? Porque quer dizer que nós já temos uma condição moral um pouquinho melhor, que a gente já não aceita mais esse tipo de absurdo. Nós estamos vendo toda a indignação com as agressões a negros e nós sempre vimos e muitas vezes ficamos quietos. Hoje nós estamos vendo um movimento mundial indignado com atitudes que foram até pouquíssimo tempo atrás rotineiras e comuns. Tem situações, cenas que a gente não consegue nem ver. Eu, pelo menos, eu digo por mim, não consigo ver que aquilo me transforma, me dá uma dor tão grande, graças a Deus, né? Pior seria se a gente visse cenas de agressão, de tortura, e tudo bem, e olhar aquilo e tudo bem, né? Gente, muito comentário bacana. Gente, hoje está de novo, né? Eu vou fazer um comentário, parece redundante, mas a cada semana muito mais gente estudando, os comentários extremamente mais ricos e nos ajudando muito. A Fá está fazendo um comentário, sim, evolução é a lei inexorável, né? Perfeito, Fá. Nós estamos em evolução, embora às vezes a gente olha do lado e acha que nós estamos regredindo, mas não, nós estamos evoluindo a cada dia. E a Ana Karina, antes da Cláudia ler as duas últimas questões, fez um comentário fantástico. Hora de mudar, né? Em cima do muro não dá mais para ficar. Perfeito, Ana. É por aí. E tem vários outros comentários fantásticos hoje, gente. Depois eu vou entrar um por um e tentar conversar com cada um, porque realmente hoje, eu não sei se sou eu que tô achando isso ou se todos estão achando, mas hoje extremamente ricos os comentários. O Humberto está falando, precisamos nos incomodar sempre. O Edmilson, mais uma ótima, o Edmilson e o Wagner, nós precisamos colocar o Wagner no grupo do WhatsApp para fazer duelo. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, é ótimo. Então, gente, vamos lá, nós temos 759 e 759A, que vai dar mais uns 45 minutos de bate-papo, mais ou menos. Então, agora nós vamos pegar numa ferida meio... Pode ir direto, Cláudia. Vamos lá, 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa seria covardia? Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando nem se deixando matar que repararão agravos.
há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem se cometeu alguma falta, ou em perdoar, se deu o seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos, que o não podem atingir. Antes da Cláudia e a Ana comentarem, eu fazer só, o Wagner está falando que hoje está ótimo, a Faustina que está entrando, acho que é a primeira vez que ela está falando, estou acompanhando e gostando muito. Obrigado, Faustina, entre e curte a página. Ana Karina, vocês são incríveis, gratidões pelas reflexões. Ana, nós que agradecemos, como eu falei agora. Gervásio hoje participando de novo bastante, obrigado, Gervásio, sempre está com a gente, é um dos que mais ajuda a gente a divulgar o trabalho do Amigos do Bem, e faz desde o começo. Aliás, ele lembrou até da palestra do Paulo cantando. Paulo ficou super feliz. Então, gente, só para os dois comentários. Você tem uma memória irritante. Nós já, algumas pessoas eu vi que já tinham até comentado sobre esse assunto e vai, por isso que eu falei que nós vamos ter um tempo grande para discutir. Que valor o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? A resposta dos Espíritos é fantástica, porque nós podemos resolver o Evangelho e vaidade, a chaga da humanidade. Isso Kardec nos fala o tempo inteiro na codificação. Quais são as grandes chagas da humanidade? Orgulho e vaidade, orgulho e egoísmo, né? A Lourdes Melo falou, na verdade, é só o orgulho ferido que move o duelo, verdade. Perfeito, Lourdes. Verdade, um tá junto com o outro. Vamos lá? Então, e aí a outra parte, a gente já comentou, só para... Bom, vamos nos comentários, depois a gente vai entrando nos detalhes, né? Eu acho que aqui ele também fala, depende de cada costume, ele está falando do costume de cada época, né? Da lei de cada época, do costume de cada época. O Alexandre já falou antes, podia matar pela honra, hoje não pode mais, hoje vai preso. Enfim, ele fala sobre cada época e cada costume. Só que a gente tem que lembrar que as leis divinas não mudam, né? As leis de Deus elas são imutáveis. Então, não pode matar em condição nenhuma, nem para se defender assim, nem para defender sua honra. Isso o homem ainda vai entender, que as leis divinas são eternas, são imutáveis. Vale muito mais você ficar quieto e não entrar numa briga à toa, ou sabendo que você vai, como nós já falamos lá em cima, que você pode se machucar, enfim. E aí, aqui ó, a mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado, quando você realmente é culpado, e pedir desculpas, do que você continuar com essa briga, continuar com esse duelo. A Márcia fez um comentário que minha avó fazia: melhor um covarde vivo do que um valentão morto. Cláudia. Aí eu coloquei isso daí que a Ana, né, falou, que depende do século, do costume, mas que matar não se justifica. Eu fui, quando os homens evoluírem moralmente, né, homens que eu digo que somos todos nós, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra não está nas questões terrenas, materiais, não é através do duelo, né, matando, morrendo, que resolverão esse impasse. Muitas vezes é mais honrado o homem que assume sua culpa, pede perdão, do que aquele que procura resolver com a força. A grandeza do ser humano, sua nobreza encontra-se no espírito, não no corpo físico. Suas ações, suas palavras, seu amor ao próximo demonstram sua força e sua grandeza. Não há necessidade de fazer uso da força física. A gente tem que usar a inteligência. A melhor defesa é o ataque também, né? Sim, tem isso. Às vezes, muitas vezes errado, ele se omite no pedir desculpa e ataca porque eu não quero me expor. Eu não tenho, alguém colocou aqui, eu não tenho a humildade, a Cláudia falou agora de novo, em como nós enxergamos, né, infelizmente a maioria ainda, eu não tenho a humildade de me rebaixar, como as pessoas enxergam, e falar assim, ó, tem um quadro, alguém colocou, eu não sei se alguém viu, me mandaram essa semana, mas como eu não abro os vídeos no meu celular, eu evito, porque é muita bobagem, é muita coisa para rir, e no trabalho não dá tempo, porque tem as coisas do centro ainda, mas esses dias mandaram que eu não vi o áudio, mas é uma briga de trânsito
que um fecha o outro e o cara desce do carro, esse que foi fechado, revoltadíssimo, xingando, esbravejando e tal, e o outro também. E o outro desce do outro também bravo, falando alto, não sei o que e tal. Aí o outro fala assim, vem. Eu não escutei se era em português, inclusive, o vídeo, eu não sei. Mas ele vem chamando e tal. A hora que ele chega perto do carro, assim, ele faz, pera. Ele abre o porta-mala, tira um saco de pancada, desses de boxe, põe no chão, dá uns 4, 5 bicas no saco de pancada, dá uns 4, 5 socos, e olha pro outro e faz assim, ó. Com quem diz, mas faz a mesma coisa. Aí o outro tenta dar uns bicos meio assim, meio sem graça e tal. Aí ele faz assim, o cara entra no carro, ele também entra no carro e vai embora. É nesse sentido, gente. Eu ri muito, porque eu não vi se era, até preciso procurar quem que me mandou. Olha, bem lembrada, Ana Karina. A gente ouve ainda sobre criança, né? Educar a criança batendo. Olha, se você apanhar na escola e chegar aqui, se você não revidou, vai apanhar de novo. Apanha 2 vezes. Esse conceito tem que mudar, né? O conceito do achado não é roubado, que é um conceito moral também muito triste. Achado não é seu, é roubado sim, devolve para a diretora, para o inspetor, sei lá. Esse conceito do apanhou, tem que revidar, não é assim que funciona. É difícil a gente mudar esses conceitos, né? Mãe, mas aí eu vou ser o bobão da... Então, se toda mãe educar o seu filho a não revidar, talvez a gente consiga mudar daqui uns 255 mil anos. A Raquel fez um comentário ótimo. Raquel, silêncio contribui demais para evitar grandes desavenças, acredito. Com certeza, Raquel. Eu respondi para ela, falei, é melhor estar em paz do que ter razão, né? E entra muito nesse final, né, que ele está comentando, que a Cláudia comentou. Quer dizer, se eu tiver... E eu não sei se a palavra é humildade, eu não consigo encontrar nisso humildade. Eu acho que se eu tiver o bom senso ou a vergonha na cara de pedir desculpa por um erro que eu cometi, isso eu não consigo encaixar como ser humilde, né? Na verdade, eu estou simplesmente assumindo um equívoco que eu cometi. Eu não vejo isso em humildade, né? Eu acho que isso é uma ação que hoje, na condição moral que nós já deveríamos estar, deveria ser uma atitude normal. Olha, eu cometi um equívoco, falei alto com você. Em vez de eu discutir com você amanhã na aula de novo, porque eu falei alto com você, você vai falar alto comigo, eu vou falar alto com você de novo, não é uma questão de humildade, é uma questão de bom senso de eu chegar no outro dia e falar, Cláudia, ontem eu perdi a boa, hein? Eu gritei com você porque eu estava nervoso. Não tem justificativa, não é porque eu briguei com a minha mulher em casa, não é porque o meu filho quebrou o vidro do meu carro, mas eu estava desequilibrado e gritei com você. Me perdoa, me desculpa, mas foi um ato que eu não queria ter feito, que eu não, em sã consciência não gostaria de ter feito e fiz. Então, às vezes, é a mesma coisa. A gente acha que algumas atitudes... eu falo que algumas atitudes que nós tomamos ou que nós enxergamos como atos de grande valor, nada mais são, ou não deveriam mais colocar, como alguma coisa de excepcional. A música do Ed, né? Quer dizer, a gente ainda valoriza, a gente acha como um herói o cara que acha uma carteira no banco e devolve. É obrigação devolver. Isso não deveria ser para aparecer no jornal. Quem tem que aparecer no jornal é o que matou, que roubou. Eu devolver uma coisa que não é minha, é meu. Deveria já estar dentro do... Eu já deveria ter adquirido isso. A humanidade, desculpa, eu não. A humanidade já tem condição moral de entender que se eu achei uma carteira, um celular e tal, e não é meu, eu vou procurar alguém para devolver. E nós estamos ainda tão doentes moralmente que nós achamos que isso é uma atitude, como eu falei agora, quer dizer, eu pedir desculpa para alguém quando eu estou errado não é um ato de humildade, é um ato de obrigação. Eu estava equivocado, eu cometi um equívoco. A Márcia Freire, ela fez um comentário fantástico quando você falou sobre... É uma resposta branda, quando a resposta é branda, afasta a fúria. Sim. Você desarma a pessoa completamente, né? A Fernanda também fez um comentário ótimo. Eu aprendi que ficar calado é não alimentar o monstro.
O Pedro está falando, é reconhecer e assumir o erro. A Ana está falando que reconhecer o erro é difícil por causa do orgulho, mas é um processo que a gente tem que colocar em prática, isso mesmo. O orgulho e a vaidade, né? Não deixa a pessoa pedir desculpas. Não deixa. Eu tenho meu orgulho, né? Vou ferir meu orgulho pedindo desculpas? Não vou de jeito nenhum. É isso daí, não. Infelizmente é. Gente, hoje nós vamos acabar, falei para vocês, começar 5 minutinhos antes, nós íamos chegar no horário. Antes de encerrarmos, como eu falei para vocês, a Ana vai fazer a oração final, mas mais uma vez, eu vi muita gente nova de novo, falando que é a primeira vez que está gostando. Então eu vou pedir 2 coisas. Eu sempre falo isso, as pessoas podem até me interpretar mal, mas eu falo as pessoas que já estão com a gente. É aquilo que eu falo, gente, para vocês terem uma ideia, nós estávamos falando disso no final de semana, nós ficamos aí com uma média de 180, 160 pessoas estudando com a gente, agora nós estamos em 120, 130. Mas para quem está acompanhando com a gente, vocês podem ter certeza que a gente fica impressionado que assim, 60, 70 são sempre os mesmos, que estão realmente estudando com a gente durante todo esse tempo. Então é uma alegria muito grande. Quando chega alguém novo, o Wagner faz pouco tempo que está com a gente, a Ana agora com a gente, o Gervásio já faz tanto tempo, o pessoal que trabalha com a gente, que está acostumado, que estão respondendo para vocês aí, todos são de longe, gente, essas pessoas que estão aí respondendo, acho que só a Raquel, que é daqui de Pederneiras, a Valéria de Dois Córregos, a Madalena de Goiânia, eu vi a Michele está em São Paulo, a Valnete é do Nordeste. Então as pessoas que se aproximaram do Amigos do Bem e que respondem porque se acostumaram a trabalhar com a gente. O Edmilson, que é do Rio, o Acácio de Rio Claro, enfim, todas essas pessoas que estão respondendo, a Ju de Dois Córregos, todas essas pessoas que estão respondendo para vocês são pessoas que nos conheceram através da página, que começaram a acompanhar, que gostaram, acreditaram no trabalho e nos ajudam. Humberto, que nos ajuda demais. Então, quem está entrando a primeira vez, por favor, curta e siga a página. Quando acaba aquilo que eu falei para vocês, eu entro, eu tento responder todos, o Face às vezes não deixa todos os comentários disponíveis, por isso que eu não consigo, e chega numa hora que eu não consigo mais curtir os comentários, porque o Face fala que eu estou repetindo a mesma ação, então às vezes eu não consigo responder todos, porque para vocês terem uma ideia, hoje nós vamos ter mais de 800, 900 comentários, mas a gente tenta responder um por um. Então quem entrou a primeira vez e gostou, tem toda a programação na página, aquilo que eu falei, segunda, quinta e sexta nós estamos tendo as parábolas das 7h30 às 8h, muita gente está usando como Evangelho no Lar. Terça tem as palestras, terça-feira que vem o Marildo de Bauru, toda quarta eu estudo, sábado de manhã às 11 horas da manhã nós temos educação infantil, convidem os filhos, convidem os amigos que tenham filhos para participar, está sendo muito bacana, a Ana e a Cláudia que fazem. No domingo de manhã nós estamos sempre tendo um bate-papo diferente. Semana passada foi o Renato Prieto, na verdade o André Luiz, do nosso lar. Semana que vem nós vamos ter o Carlos Bacelli, médium, orador, conviveu com o Chico, o bate-papo vai ser nesse sentido. Então está tendo muita coisa bacana. Fora tudo aquilo que eu falei, tem texto, tem as frases diárias, tem muita coisa legal na página. Então curtam, se compartilhem com amigos, convidem para conhecer, quem gostou, né? Óbvio. A gente sempre fala isso, gente, e não é para ter mais número de seguidor na página, nós não ganhamos nada com isso, nós não gastamos dinheiro com divulgação, nós não fazemos questão nenhuma desse sentido de ter 1.000, 5.000, 10.000 seguidores. O objetivo sempre foi a gente levar o que a gente acredita estar fazendo de coração. É aquilo que a gente sempre fala toda semana. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver centenas, não dezenas, mas centenas de pessoas muito mais capacitadas do que eu, a Cláudia e a Ana, falando de doutrina espírita, com certeza absoluta. Mas o que nós fazemos aquilo que eu falo sempre toda semana. Isso daqui era um estudo que era feito entre nós, agora com a pandemia estamos só nós 3, mas também não muda muito quando não está, é mais 1 ou 2 que pinga aqui. E que nós resolvemos fazer a transmissão. A Ana me convenceu de fazer a transmissão depois que a gente começou as palestras, e nós estamos fazendo. E nós fazemos como se nós estivéssemos estudando mesmo. Por isso que eu sempre digo e vou repetir. Todos os comentários hoje foi realmente muito legal. Muito comentário joia, muito comentário que nos ajudou demais, que sempre
colabora. Hoje foi realmente um dia muito especial em termos de comentário. Eu não estou conseguindo acompanhar, porque aí eu começo a falar e aí eu não acompanho mais, mas a Ana está vendo lá. Então quem veio a primeira vez e gostou, entra lá na página, curte, segue. Lá na página tem todos os outros canais, aquilo que a gente sempre fala, fica disponível depois no YouTube, o estudo, as palestras, de segunda, quinta e sexta. Normalmente nós fazemos simultâneo aqui e lá no YouTube. Então tem muita coisa legal na página para acompanhar. E eu vi que muita gente entrou e gostou e falou. Então quem puder curtir, seguir a página, indicar para amigos, colocar essas coisas que a gente tem na página, as frases, as transmissões, com grupos, com amigos na própria página e tal, nós agradecemos muito. Ana, tem mais algum comentário que eu pulei? Tinha bastante coisa. Eu parei lá no Humberto. Tem um monte de comentário, um monte de gente agradecendo, que é a primeira vez. Muita gente falando que aqui tem um diálogo, não é um monólogo. E a gente está aqui para estudar junto. Por isso que a gente tenta acompanhar os comentários para enriquecer. Na verdade, a gente estuda junto. Nós não somos donos da razão, né? Nós estamos aqui para compartilhar conhecimento e a gente recebe muito de vocês também. Deixa o nosso estudo muito enriquecedor. A gente, absurdo. Hoje foi fantástico mesmo a participação, e desculpa porque tem muitos comentários que a gente acaba passando batido, mas posso partir já para a oração final? Não, eu estou vendo aqui, ó, o Flávio falou que é a segunda vez. Flávio, desculpa então, eu não tinha visto que era a segunda vez, mas muito obrigado. Tem gente que é a primeira vez e que eu falei da água, só para da água, porque a gente acredita, é claro, que nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos com a espiritualidade amiga. Onde tiver um ou mais falando sobre Jesus, ele lá estará, não é assim? Ele nos disse isso. Então, acreditamos que não há distância, tanta gente de longe, mas a distância física, quando tem muito amor envolvido no que a gente faz, e vocês também, essa energia, a gente consegue tanto receber quanto enviar, né? Então, a água, eu peço para colocarem essa água, porque conforme o estudo vai passando, nós estamos com uma espiritualidade amiga nos ajudando, e essa espiritualidade também chega até vocês. Nossos amigos estão em todos os cantos. Então essa água vai sendo fluidificada, porque me perguntaram por que da água. Então estou respondendo mais agora diretamente. As meninas responderam, mas é por isso, porque a gente, com o bem que a gente vem fazer e com a ajuda de Jesus, que é nosso irmão, ele dá a espiritualidade amiga, que esse bem chegue até vocês e fluidifique a água com a oração, que vocês consigam dividir essa água. Por isso que a gente pede para colocar a água pertinho aí de vocês, tá? Então, só para, antes da Ana fazer a oração, estou vendo de novo, as meninas já colocaram várias vezes aí, eu vi a Valéria, a Madalena colocando várias vezes. Gente, logo agora que vocês entrarem na página, a primeira publicação está fixada logo no comecinho da nossa página. A primeira publicação a gente está deixando lá de propósito. Muita gente falando, eu sou de Belém do Pará e tal. Entra lá. Vou indicar para os meus pais, que obrigado. Está fechado. Então entrem lá e nos respondam a enquete. Outro dia nós tivemos uma surpresa super bacana. A Madalena, que é uma das trabalhadoras nossas, uma grande trabalhadora nossa, que é de Goiânia, alguém entrou lá e falou, eu sou de Goiânia. Ela falou, eu também, moro perto, eu frequentava tal centro. Quer dizer, nós vamos juntando pessoas, saber, ó, tá vendo? A Grécia está falando em Tumbiara, Goiás. O Ed Júnior, te adoro, Ana, você também, cara pálida. O Ed não esquece. O Humberto está falando, trabalho sério, por esse motivo sempre chegam amigos novos. Obrigado, Humberto, é uma gratidão muito grande. Valnete, que eu falei para vocês, que é outra trabalhadora. Então, por favor, além de curtir e seguir a página, vocês viram que eu estou abusando nos pedidos hoje, né? Responde lá na enquete, é curtinho, só para a gente saber de onde vocês são, como é que vocês chegaram na página. Que eu falei para vocês no começo, não tinha tanta gente. Muita gente chegou até o Amigos do Bem porque alguém compartilhou num grupo, alguém fez uma publicação, pegou uma publicação nossa e pôs num grupo a transmissão, ou um texto, e a pessoa foi lá, curtiu que estava marcada a página do Amigos do Bem e hoje estuda com a gente há tanto tempo. Então, quem puder fazer essas três coisas, nós agradecemos muito.
curtam e sigam a página, porque aí chegam até vocês as informações, fácil acesso, tudo que a gente compartilha acaba aparecendo lá. Como eu disse, tem várias coisas interessantes. E tem essa enquete lá para vocês. Só falar para a gente curtinho, ó, eu sou de tal lugar, tal cidade. Nós temos muita gente de Portugal, tem gente da Espanha ontem, hoje, sempre está com a gente. do Redenção de Araraquara. Nós vamos estar junto lá de novo, né? Foi no Redenção que eu fiz. A Ana fez no Redenção e eu também. E agora na segunda, dia 29, nós vamos fazer no Caritas. Gente, obrigado de novo. A Ana vai fazer a oração final. O Flávio está falando, sou paulistano, mas moro em Florianópolis há 23 anos. Flávio, meu irmão está morando aí, minhas cunhadas, minhas sobrinhas. O Marcelo Henrique, que escreve todo sábado para a gente, é daí. Por isso que eu falo, olha, as coisas são todas próximas. O Wagner falando que não lembra, enfim. Goiânia. Então, entrem lá, gente. Por favor, Atibaia, a Mara. A Mara sempre está com a gente. Tem recordações muito felizes de Atibaia. Hoje nós falamos que é na hora, não, vamos de novo. Gente, obrigado de novo. Fica o convite, tá? Para fazer isso que eu pedi, curtir e seguir a página. Amanhã não percam. É a Renata Mago, se a Ana... Ai, desculpa, Edmilson. Sábado temos evangelização infantil virtual com a Ana Xuxa e Cláudia Paquita. Para os baixinhos, verdade. Ai, meu cabelo tá curto. Sábado só eu vou vir de Maria Chiquinha. Não, viu? Humilha a Xuxa dela é pouquinho. O meu tem que ser comprido, é o contrário o negócio. Pode deixar, deixa pra mim. Então... bom, Ana Karina, você que é do Redenção, você sabe então quem que é. É a Renata, a mãe vai estar com a gente, a Renata Magri e o Alain. Na sexta é a Melissa de Jaú. Não percam, quem assistiu a palestra dela que ela fez das mulheres, todo mundo gostou muito. Então, com certeza vai ser uma palestra muito bacana. E aí tem toda a programação. Entrem lá na página, gente, que a gente deixa tudo divulgado e tudo para quem está acompanhando lá, tá bom? Você tá engraçadinho, todo mundo deu risada, né? Aquela joia. Sábado todo mundo vai entrar para ver a gente vestido de Xuxa e de Paquita, beleza. Mas o pior é que as nossas crianças não sabem nem do que nós estamos falando. Ai. Gente, vamos fazer a nossa oração. Gratidão a todos. Obrigado a vocês que estão pela primeira vez. Eu peço que nesse instante a gente sintonize nessa vibração já, né? Nós estamos sintonizados quando a gente começa a estudar junto, esse clima fraterno. Vamos nos sentar confortavelmente. Tem em nossa mente a imagem do nosso mestre, do nosso amigo, do nosso irmão mais velho, como eu gosto tanto de chamar como irmão mais velho, sabe? Aquele que a gente deita no colo, deita no ombro, chora as dores, Jesus, né? Esse Jesus próximo, não vamos tirar ele da cruz e vamos trazer ele para pertinho da gente, um Jesus sem dor, sem chagas, um Jesus alegre, fraterno, amoroso, sorridente. Vamos ter essa imagem de Jesus em nossas mentes. E com essa imagem, e com a espiritualidade amiga, e com Jesus no coração, eu peço que visite a cada um nesse instante. A cada um que esteve nos assistindo ou que teve que sair antes, visite, Mestre, que seus mensageiros de luz, seus médicos do espaço, que cuidam da gente, tantas entidades superiores que estão cuidando do planeta nesse momento tão difícil, que leve a todos os lares a paz, a esperança, a harmonia. Imaginem cada um de vocês, Jesus adentra o seu lar nesse momento, Jesus caminha pelo seu lar, entra pela porta da frente, e Jesus caminhando dentro dos cômodos, ele deixa uma luz
em cada cômodo, retirando formas e pensamentos negativas, todas as dores, alguns irmãozinhos que nós mesmos trouxemos para dentro de casa. Que o Jesus e nossos amigos espirituais vão até seus lares e recolham esses nossos irmãos. E Jesus percorre todos os cômodos de sua casa. Imagine Jesus caminhando e ele deixa um rastro de luz por onde passa. Jesus percorre por fora do seu lar, do seu ambiente. E Jesus leva com ele toda a tristeza, toda a agonia, todo o desespero, toda a dor, deixando dentro do seu lar uma luz. Colocando nessa água, fluidificando para que cada um que vá beber consiga sentir que ou o seu corpo físico ou o seu corpo espiritual seja curado, seja melhorado, que suas células sejam restauradas, que seu ânimo seja restaurado, a sua fé seja restaurada. Que Jesus fique em seus lares, em seus pensamentos e caminhe sempre com vocês. Agradecendo nesse momento Jesus por estar conosco, a espiritualidade amiga, gratidão por tanto ensinamento, por tanta proteção e por tanto amor conosco. Gratidão a Deus pela oportunidade de mais um estudo. Gratidão a todos os irmãos que estiveram conosco, encarnados e desencarnados, que nos ajudaram, que nos intuíram. Agradecidos que somos, damos graças a Deus e que assim seja. Assim seja. Gente, só falar, eu esqueci, ó. Eu esqueço mesmo que é muita gente para falar o nome. Tem a Satiko também, que está sempre com a gente. Camila, a Valete eu falei, a Camila também está sempre com a gente. Eu não falei que é uma das que sempre está trabalhando com a gente. A Satiko também sempre está com a gente. E o Humberto lembrou, eu não esqueci de fazer propaganda hoje, eu falei do Família com Jesus, gente, mas o Humberto me lembrou de uma coisa. Eu falei que amanhã é a Renata Magri e o Alain, e a Renata Magri é madrinha do Família com Jesus. Então amanhã, para vocês terem uma ideia, nós vamos ter. Vai ter música? Nós vamos ter quem manda no Família com Jesus fazendo parábola amanhã com a gente. E amanhã, se Humberto e Família com Jesus não estiverem todos assistindo, porque eu vou contar para a Renata quem estava ou não. Certo, Humberto? Até amanhã, gente. Eu não tinha esquecido mesmo de falar isso do Família com Jesus. Tá bom? Que a Renata é madrinha deles lá. Tá já? Então não perca, para quem gosta do Família com Jesus, vocês já viram, né? Tem uma madrinha dessa. Se os caras são bons, a madrinha deve ser chique para quem não conhece. Até amanhã, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.